Tá aqui. Então, oficialmente, bom dia, uma ótima quinta-feira, uma ótima semana a todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Já aproveitando aí, alguém já me avisou, coloquem aí o seu nome e a sua turma, porque isso vale como chamada. Isso é importante para fazer a parte legal depois da escola. Então, página 342, já vou colocando aí tudo o nome, página 342, nossa última aula sobre o sistema de reações de substituição. Deixa eu esperar um pouquinho, acho que deu uma travada. Só voltar aqui. Pronto, acho que voltou. Aliás, vamos terminar o assunto envolvendo reação de substituição. Só que antes disso, de praxe, sempre de praxe, eu faço aquela revisão, momento revisão. Eu preciso colocar alguns assuntos em dia e eu preciso de alguns pré-requisitos. Então, para isso, eu vou voltar um pouco no tempo e espaço. Está tudo aqui na nossa tela. E em cima disso, nós vamos revisar. Tanto que quando eu comecei a parte de reações de substituição, eu havia comentado que de todos os assuntos de química orgânica, o assunto que dá um pouco mais de trabalho intelectual é exatamente esse assunto de reação de substituição. Só que para isso, não é um assunto assim, nossa, teórico, extremamente extenuante. Ele é simples de ser trabalhado porque nós temos algumas pequenas informações técnicas, pequenas. Se você for analisar do ponto de vista teórico, ele é bem tranquilo. Poucas frases de efeito. Tanto que você vai começar, eu vou começar a nossa revisão exatamente em cima desse sistema. Então, lá nas primeiras aulas, então, página 342, só que antes disso, a nossa revisão, o momento revisão. Eu preciso para a aula de hoje uma série de informações técnicas de aulas anteriores e eu preciso refrescar a sua memória. Então, reações orgânicas, página 342. Primeiro, vou fazer um pequeno spoiler. Em breve você vai fazer o simulado, não sei qual é a data do simulado, estou meio por fora das datas aí, mas nesse próximo simulado eu vou colocar uma questão, vou dar um spoiler do que eu vou cobrar. Eu vou colocar uma questão que provavelmente deve ser uma questão de uma página inteira. Tá? Se virar o simulado dá de cara numa questão, provavelmente alguns anjos, santos, orixás não são invocados. Olha o tamanho da questão, meu Deus, olha que difícil. Não, é extremamente simples. Quando eu falo em reações orgânicas, existem 3 grandes grupos de reação: a substituição, a adição e a eliminação. São os 3 grandes casos de reações orgânicas que você tem. Como é que você resolve isso utilizando lógica? Olha bem, eu vou colocar aqui no quadro alguns exemplos clássicos. Numa reação de substituição, a grande vantagem é que o título indica a resposta. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Alguma coisa vai ser substituída. Só colocar o chat aqui ligado. E se alguém fizer alguma pergunta, fica fácil de observar. Aí. Opa. Ligar agora sim. Então, aí o que acontece? Em cima disso. Deixa eu ver aqui também. Pronto, agora sim. Então, em cima disso, numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Então, qual é o segredo desse tipo de processo? E aí vem a vantagem. Uma boa parcela hoje das questões de prova de vestibular, e vocês viram agora que tudo está meio adiantado. Ontem saíram as datas dos vestibulares paulistas. Dia 10 de agosto vai ter provavelmente a confirmação do dia 10 de janeiro para a prova da Federal do Paraná. O Enem já tem data, tanto a prova normal quanto a prova digital, então nós estamos agora nos encaminhando. Então nós temos agora um rumo, nós temos um norte para seguir. Então, em cima disso, o que vai me interessar? Reação orgânica. O que você olha? O composto orgânico. Então, na hora que você olha esse composto orgânico, você percebe que aqui eu tenho metano. E esse metano está reagindo com cloro. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Então, só observem o que acontece aqui. O hidrogênio sai e o cloro toma o seu lugar. O que aconteceu nesse processo? Uma troca, uma substituição. Portanto, essa reação é chamada reação de substituição. Só que numa prova, num teste, num simulado, você vai encontrar essa reação pronta. Então, o que você olha? Você olha... Posso tirar essa cadeira daqui? Você vai olhar o composto orgânico antes e vai olhar o composto orgânico depois. Lá tinha hidrogênio, o hidrogênio saiu, mas alguma coisa tomou seu lugar.
Portanto, o hidrogênio ele foi trocado, o hidrogênio foi substituído. Como é que eu chamo esse tipo de reação? Reação de substituição. Fácil, sem grandes problemas. Essa é a primeira. Então, na prova, no simulado, você vai encontrar essa reação e vai analisar se essa reação é de substituição, adição ou eliminação. Ponto. Ponto. Resolve o processo. Ah, mas tinha um H, o H saiu e entrou um cloro. Então, o H foi trocado, o H foi substituído. Se o H foi substituído, reação de substituição. Agora, dá uma olhadinha na próxima reação. Eu tenho um composto orgânico. Vocês sempre olhem o composto orgânico. Ele tem 2 carbonos e tem 4 hidrogênios. Aí ele está reagindo com cloro. Professor, mas na reação anterior também tinha cloro? Tinha. Só que lá um H saiu, um cloro tomou lugar. O que vai acontecer nesse sistema? Eu tinha 2 carbonos e 4 hidrogênios. 2 carbonos e 4 hidrogênios. Agora eu tenho 2 carbonos, 4 hidrogênios e mais 2 átomos de cloro. O que aconteceu nessa reação? Ah, os 2 átomos de cloro foram acrescentados. Eles foram adicionados. Logo, aqui eu tenho uma reação de adição. Simples. O que acontece no nosso procedimento é que agora 2 átomos de cloro, 2 átomos, 2 grupamentos foram adicionados. Como é que eu chamo essa reação? Reação de adição. Fácil. E o último grupamento que vai me interessar é a chamada reação de eliminação. Isso aqui é revisão. A gente já viu isso em momentos anteriores. A reação de substituição, alguma coisa é trocada. Numa reação de adição, alguma coisa é adicionada. E o que acontece numa reação de eliminação? Alguma coisa vai ser eliminada. Então, presta bem atenção no que acontece. Eu tenho um certo composto orgânico com 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Nesse procedimento, repare que o H e a hidroxila foram retiradas da molécula orgânica e nada entrou no seu lugar. Simplesmente eu eliminei a hidroxila e o hidrogênio. Na prova, você vai encontrar a reação assim, pronta, linda e acabada. Nossa, mas tinha uma hidroxila, não tem mais. E essa hidroxila não foi trocada, então não é substituição. A hidroxila foi retirada, foi eliminada. Como é que eu chamo a reação quando eu retiro átomos ou grupamento de átomos? Eliminação. Estou dando um spoiler para o próximo simulado. Você vai encontrar uma série de reações e você vai ter que classificar cada uma dessas reações em reação de substituição, adição e eliminação. Professor, eu preciso estudar isso? Não, não precisa estudar, é só usar lógica. Se eu tinha um elemento, um grupamento, e aquele elemento saiu e alguma coisa tomou o seu lugar, é uma troca, é uma substituição. A adição, quando alguma coisa é acrescentada ao composto orgânico, e a eliminação é o inverso, quando alguma coisa é retirada e nada entra no seu lugar. Até aí sem grandes problemas. Aí o que você viu na continuidade? Todas as reações orgânicas, e isso eu preciso para a aula de hoje. Então, prestem bem atenção, isso já foi visto há 2 semanas atrás, no início das reações de substituição, mas eu preciso trazer para a aula de hoje também. Todas as reações orgânicas, todas, elas são acometidas de 2 grandes processos. Ou um mecanismo via cisão ou quebra homolítica, ou cisão heterolítica. Professor, nós não vimos isso, já estudamos isso há 2 semanas atrás. Só que quando você não pratica, você acaba esquecendo. Então, o que você tem nesse procedimento? Deixa eu pegar minha caneta. Quando você trabalha a reação orgânica ou compostos orgânicos, a ligação sempre ela é covalente. Deixa eu só colocar uma cor aqui, vamos pegar a caneta e vamos pegar uma cor vermelha para facilitar aqui a vida. Então, nós temos uma ligação covalente. A ligação covalente que eu fiz em destaque. Por algum motivo externo, ou luz, ou calor, essa ligação covalente vai ser quebrada. Só que na hora que você quebra, cada um dos átomos de ar volta ao seu elétron de origem. Antes o par de elétrons estava sendo compartilhado, ocorreu a quebra da ligação, cada átomo fica com o seu elétron. Só que aqui não tem carga positiva e não tem carga negativa. Cada átomo fica com o seu elétron. E aí nós temos o surgimento dos chamados radicais livres. O que é um radical livre? É uma espécie que tem deficiência em elétrons. Deficiência em elétrons. Esse é o radical livre. Só que esse elétron, ele não cria uma carga positiva nem carga negativa. Simplesmente eu tenho um elétron livre.
E esses elétrons livres são altamente instáveis. Altamente instáveis. Eles vão reagir com a primeira substância que aparecer na sua frente. Então, quando eu falar em mecanismo de reação via homolítica, ocorre a quebra da ligação covalente e cada agrupamento fica com um elétron de origem, sem surgimento de carga positiva ou carga negativa. Normalmente, o mecanismo da reação homolítica envolve luz ultravioleta. Então, simplesmente, cada um dos nossos grupamentos fica com elétron. O maior exemplo disso está aqui, ó. CH3 com mais um H é o metano, CH4. Temos a ligação covalente, só colocar a ligação covalente para vocês enxergarem ali melhor. Temos a ligação covalente, essa ligação covalente se quebra, aí eu vou ter o metil, que é o CH3 com elétron livre, e o elétron livre do hidrogênio, que é o radical hidrogênio livre. Portanto, eu tenho o surgimento dos radicais livres, o metil e o radical hidrogênio. Então, quando ocorre a quebra da ligação e cada agrupamento fica com o seu elétron livre, radicais. Só que na aula de hoje, eu vou usar esse mecanismo aqui, o mecanismo heterolítico, em que ocorre a cisão, a quebra heterolítica. E aí vai ter uma diferença de eletronegatividade. Até, inclusive, se vocês puderem anotar na apostila de vocês, seguinte ideia. Eu tenho A e B. Só que entre A e B, o B é mais eletronegativo. E até aproveitando aí, para vocês anotem isso na própria apostila, de pegar o computador aqui. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Quais são os 10 elementos mais eletronegativos? Vou colocar aqui, ó. É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, vou colocar aqui embaixo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aqui é um iodo, tá? E ali é um bromo. Ah, tá. Deu para entender. Então, vejam bem. Anotem isso na apostila de vocês, porque eu vou usar muito isso na aula de hoje. Então, já peguem um cantinho da apostila de vocês e anotem. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica em ordem decrescente? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Professor, eu tenho que saber isso? Tem que saber isso, que é obrigatório. Aliás, esse assunto já foi comentado em eletronegatividade, forças intermoleculares, polaridade molecular, geometria molecular. Então, é mais um reforço. Professor, tem alguma frase para lembrar? Deve ter várias, mas eu te dou uma dica. É ridículo, mas funciona. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Portanto, os 10 elementos mais eletronegativos estão aqui. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. É ridículo, mas é importante para vocês lembrarem quais são os elementos mais eletronegativos. Então, nesse caso aqui, ó, A e B. Entre A e B, o B é mais eletronegativo. Como é que se sabe? Porque o B está na ponta direita e o A está na ponta esquerda. Quando se monta um composto químico, quem fica na ponta direita é o mais eletronegativo, quem fica na ponta esquerda, o mais eletropositivo. Aí o que acontece? Na hora que o B é mais eletronegativo, ele fica com um par de elétrons. Só que na hora que ele fica com um par de elétrons, só tirar isso daqui, eu tenho o surgimento de uma carga positiva e o surgimento de uma carga negativa. E essa carga positiva e a carga negativa não é mais chamado de cátion e nem de ânion. Na química orgânica, o cátion vai ter um nome específico chamado de eletrófilo, e aquele que tem carga negativa é chamado de nucleófilo. Professor, a gente já estudou isso? Já estudaram isso. Por isso que eu estou revisando, porque eu vou usar muito isso na aula de hoje, principalmente o eletrófilo. Principalmente o eletrófilo. Então, o que acontece? Numa cisão heterolítica, no mecanismo em que ocorre a quebra da ligação e um dos elementos, um dos grupamentos fica com o par de elétrons, ele vai ter uma carga negativa. Aquele que perdeu o par de elétrons é chamado de eletrófilo. Professor, que é um nome estranho. Eletrófilo. Filo, atração, que tem afinidade, amigo de elétron. Professor, por que amigo de elétron? Se o elétron tem carga negativa, quem pode atrair o elétron? Alguém que tem carga positiva. Então, o eletrófilo é aquele que é amigo do elétron, aquele que tem afinidade pelos elétrons. Já nucleófilo
Filoatração. Se é atração por um núcleo, o núcleo é positivo, portanto, quem pode atrair o núcleo positivo? Alguém que tem carga negativa. Então, daí que vem os nomes eletrófilo e nucleófilo. E presta bem atenção nesse eletrófilo, porque a aula de hoje, na página 342, vai falar sobre substituição eletrofílica. Eletrofílica. Vai acontecer a troca de elementos com carga positiva ou grupamentos com carga positiva. É o eletrófilo que vai me interessar. E por que é o eletrófilo? Eletrófilo porque tem deficiência em elétrons. E o nucleófilo é aquele que tem excesso em elétrons. A gente já viu isso, estou revisando, porque vai ser pré-requisito para a aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser um mecanismo de reação heterolítico. Quando tem quebra da ligação e alguém mais eletronegativo fica com par de elétrons, vindo a se tornar um nucleófilo, e aquele que perde o par de elétrons vira um eletrófilo. Importantíssimo isso para a aula de hoje. Anotaram? E, de qualquer maneira, os slides da aula de hoje já estão disponíveis no seu caderno do A+, para quem tem esse hábito de pegar esses arquivos e depois guardar para fazer as revisões, isso é importante. Então, agora o que acontece? Entramos na nossa reação. Então, eu vou fazer uma pequena revisãozinha das 2 semanas anteriores. Sempre agora, nas aulas de reação, eu vou fazer uma sessão revisão, para você ter sempre essa ideia e essa parte de nós. Só deixar um pouquinho aqui. Então, vejam bem. São algumas frases que vocês precisam lembrar. Algumas frases importantes. Primeira frase... Então, o que você vai ter que lembrar? Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Essa é a primeira frase clássica da reação de substituição. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Tem sem problemas. Quem pode fazer essas reações de substituição? Nas 2 semanas anteriores, você viu alcanos e compostos aromáticos. Alcanos e compostos aromáticos. Tanto alcanos como compostos aromáticos são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Algumas frases precisam estar sempre frescas na sua memória. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída, alguma coisa tem que ser trocada. Num alcano ou numa cadeia aromática, que são hidrocarbonetos, o que eu vou substituir? O que eu vou trocar? O carbono ou o hidrogênio? Sempre você vai trocar o hidrogênio. Então, numa reação de substituição, alguma coisa é substituída. O que eu vou trocar? O hidrogênio. Sempre eu vou trocar o hidrogênio. Gravaram isso? Então, veja bem, aqui tem um esquema geral. Eu tenho o carbono, para ser um hidrocarboneto, o A só pode ser o hidrogênio. Então, esse hidrogênio vai ser trocado. Professor, mas trocado por quem? Aí você já viu halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Professor, nós vimos isso? Vimos, e já vou revisar todos esses nomes com vocês. Mas, a princípio, a ideia é, numa reação de substituição, eu vou trocar. O hidrogênio vai pegar alguém eletronegativo desse outro composto, XY, então o A pega o Y para formar o par AY, e o X toma o lugar do hidrogênio. É assim que funciona uma reação de substituição. Gravaram? Então, vou voltar, você meio prolixo nisso. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir no hidrocarboneto? O hidrogênio. Professor, mas vai trocar esse hidrogênio por quê? É aí que entram algumas reações. Então, presta bem atenção no primeiro exemplo daqui. Tudo isso a gente já viu e estou retomando com vocês para vocês fixarem bem. Eu tenho metano, um carbono com 4 hidrogênios. Então, já sei que nesse metano eu vou trocar quem? O carbono ou o hidrogênio? Aí, professor, você vai trocar o hidrogênio. Só que tem 4 hidrogênios. Qual desses hidrogênios eu vou trocar? Posso escolher qualquer um? Nesse caso, qualquer um. Por quê? Porque eu tenho 4 hidrogênios e desses 4 hidrogênios, um vai ser trocado. Professor, como é que você sabe que esses 4 hidrogênios são iguais? Porque os 4 hidrogênios estão presos no mesmo carbono. Portanto, os 4 hidrogênios são exatamente iguais. O que vai acontecer nessa reação? Então, olhem bem. Um hidrogênio, ele vai pegar aquele cloro. Fechou? Na hora que o H pega o cloro, o que ele vai formar? Ele vai formar o
HCl. Esse é o primeiro composto formado na minha reação. Então, esse hidrogênio pega o cloro para formar o HCl. Mais o quê? O que vai sobrar? Lá no meu composto orgânico, nós temos um carbono com 3 hidrogênios. Fechou? CH3. E o que entra no lugar daquele hidrogênio? Aquele cloro ali, ó, ele entra no lugar do hidrogênio para formar esse composto aqui. Então, essa é a reação de substituição mais simples que você vai encontrar na vida acadêmica. Metano reagindo com cloro, com bromo, com iodo, num processo chamado de halogenação. Halogenação. Então, o que eu tenho? Professor, eu queria pegar o hidrogênio de cima. Pode, não tem problema. Eu queria pegar o hidrogênio de baixo. Pode, sem problema nenhum. Então, um dos hidrogênios pega o átomo de cloro, formando o HCl, o HBr, o HI, qualquer coisa do gênero. E o outro cloro entra no lugar do hidrogênio. Isso é chamada reação de substituição. Porém, algumas lembranças. E aí eu vou pedir agora para vocês começarem a usar um pouco a sua participação. Nós temos aí o chat ligado, estou vendo daqui, vocês já fizeram a chamada, está tudo aí bonitinho dentro da parte legal. Como é que você chamaria esse composto orgânico produzido na parte final? Se vocês puderem participar, colocar os nomes, professor, mas eu vou errar, não tem problema, eu prefiro 1 milhão de vezes que você erre agora, 1 milhão de vezes, mas que me acerte a questão no dia da prova. Essa é a parte essencial. Então, participem. Coloquem lá as nomenclaturas, professor, e se fizer o meio errado, não tem problema nenhum. Muitas vezes você acerta na parte da tentativa e erro. Então, isso é importante. Temos aí algum perguntão. Como se dá a nomenclatura dos compostos formados da reação de substituição com Cl2? Halogenação ou cloração, como você tem cloro, quem perguntou ali, ou a senhorita flango, tá? Veja bem. Então, como é que se chamam os compostos quando tem Cl2? Ou é halogenação, ou é cloração. Como é cloro, é cloração. Se você bromo, halogenação ou uma bromação. Não tem problema qualquer. Então, como nesse caso estou trabalhando com halogênios é halogenação. Já vou dar os outros nomes aí. Podem fazer as perguntas, acho bem interessante isso daí. Mas como é que é o nome desse composto orgânico produzido? Alguém já escolheu? Cloreto de metila. Então, cloreto de metila ou clorometano. Qualquer um dos dois nomes você colocaria como resposta correta. O Eduardo já colocou também a resposta. Então, duas nomenclaturas. Cloreto de metila ou clorometano. Essa seria a nossa resposta. Porém, vamos aumentar a complexidade para vocês. Em vez de um carbono, agora eu tenho 2 átomos de carbono no meu composto. Só que ao colocar 2 carbonos, agora eu tenho 6 hidrogênios. E eu tenho que trocar um desses 6 hidrogênios por um átomo de cloro. Aproveitando novamente a pergunta, como é que eu chamo essa reação em que você vai fazer uma substituição com cloro? Halogenação ou coloração, que você está envolvendo a molécula de cloro. Como eu tenho 6 hidrogênios, eu vou ter que escolher um deles. Mas a pergunta é, todos esses 6 hidrogênios são iguais? Professor, como é que eu vou saber um negócio desses? Agora começa uma parte um pouquinho mais delicada dentro desse assunto. Nada extraordinário. Como eu tenho 6 hidrogênios, professor, como é que eu vou saber se esses hidrogênios são iguais ou não? Classifiquem os carbonos da cadeia carbônica. Como é que você vai classificar? Em primário, secundário e terciário. Esse primeiro carbono é um carbono primário, e o outro carbono também é um carbono primário. E esses 2 carbonos são exatamente iguais. Se os 2 carbonos são exatamente iguais, significa que todos os hidrogênios são iguais. Professor, e se os carbonos fossem diferentes? Se os carbonos fossem diferentes, eu teria hidrogênios diferentes, e eu teria compostos diferentes, mas isso é assunto para a próxima tela. Por enquanto, o que eu tenho? 2 carbonos iguais, 6 hidrogênios iguais. Sem problemas. Então, qual desses hidrogênios eu vou trocar? Qualquer um deles, não importa qual seja. Vou pegar o mais próximo aqui, ó. Vou pegar aquele H, vou colocar o HCl aqui, ó. HCl, ou seja, o primeiro produto que vai ser formado, o HCl, mais um outro produto. Qual seria o outro produto a ser formado? Esse carbono da ponta esquerda, ele não foi mexido, então vai ficar um CH3. Esse carbono tem 2 hidrogênios, vira um CH2 e entra o átomo de cloro. Ou seja, o composto orgânico, que é o que me interessa aqui,
Então, eu tenho o H, professor, eu queria pegar o H de cima, não tem problema, eu queria pegar o H de baixo, eu queria pegar o H da esquerda, não importa. Um dos 6 hidrogênios vai ser trocado. Pego o H com cloro, formo HCl mais CH3, CH2. E aí, aquele cloro que está sobrando ali, ó, ele entra no lugar daquele hidrogênio para formar esse composto aqui. Então, vamos ver se vocês compreenderam a ideia. Quero que você me dê o nome desse composto orgânico formado. Se você lembrou do exemplo anterior, clorometano ou cloreto de metila, usem a mesma lógica. Quais seriam as duas possibilidades de nomenclatura para esse composto? Então, se puderem escrever ali no chat, vamos participar um pouquinho, em vez de ficar só olhando na tela do computador, vamos escrever um pouquinho. Precisamos se escrever errado, não tem problema, não tem avaliação nenhuma, eu quero que vocês entendam esse assunto. Como que eu chamo esse composto químico desse sistema? Então, olhem bem, cloro, aqui tem 2 carbonos, então eu tenho um ET, ET de etano ou ET de etil, portanto, cloreto de etil, ou cloreto de etila, ou cloroetano. Qualquer um dos 2 compostos seria a forma correta de você representar. Então, a ideia dos compostos orgânicos envolve um pouco de nomenclatura. Então, temos o cloreto de etila ou cloretano. Até aí, sem grandes problemas. Por quê? Na hora que você for mexer com essa parte de química orgânica, você vai pensar o seguinte: numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir? O hidrogênio. No metano, que tinha 4 hidrogênios iguais, era fácil. No etano, que tem 6 hidrogênios iguais, é fácil. E aí vem o desafio, a última parte do nosso material. E se eu tivesse uma cadeia um pouquinho maior, uma cadeia com 3 átomos de carbono, como é que vai funcionar esse esquema? Achei um pouquinho que ficou muito escuro. Então, em cima disso, eu tenho 3 carbonos. Deixa eu até colocar assim, vou colocar por cores. Eu tenho aqui um vermelho. Então, vamos colocar um carbono central aqui na cor vermelha, e vamos colocar aqui, ó, um carbono azul. Vou pegar um azulzinho aqui, ó. Carbono azul na ponta direita e um carbono azul na ponta esquerda. Eu vou colocar assim que fica mais fácil para vocês perceberem. Na hora que eu for classificar esses carbonos, eu vou classificá-lo em carbono primário, secundário e terciário. Como é que fica essa classificação? Esse carbono azul da ponta esquerda, ele é um carbono primário. O carbono vermelho na parte central, ele é um carbono secundário, porque ele está preso a 2 outros átomos de carbono. E esse carbono na ponta direita, ele é um carbono primário, porque só está preso a um carbono. Opa! Existem 2 carbonos diferentes nessa cadeia. Para quem fez os exercícios da apostila, para quem terminou os exercícios, vocês viram que quase 40% dos exercícios perguntavam a mesma coisa. Um certo composto orgânico reage com uma outra matéria, cloro, bromo, ácido nítrico, sulfúrico, formando quantos compostos orgânicos diferentes? Essa é a pergunta-chave que vai me interessar. Então, quando eu estiver trabalhando com compostos orgânicos com carbonos diferentes, já vão respondendo para mim. Agora, uma resposta curta, é um número. Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho 2 carbonos diferentes, primário que eu coloquei em azul e secundário que eu coloquei em vermelho, quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados nessa reação? Então, respondam aí 1, 2, 3, 5, 10, 30, 40, 60 compostos orgânicos diferentes. Então, olhem bem, eu tenho 8 hidrogênios. O máximo de resposta seria 8. 3 hidrogênios, com mais 3 hidrogênios e mais 2 no central, no máximo 8. Mas vejam bem, desses 8 hidrogênios, 6 hidrogênios que eu coloquei no carbono azul são iguais. Esses hidrogênios da ponta direita e os hidrogênios da ponta esquerda são exatamente iguais, e eu tenho 2 hidrogênios iguais no carbono central. Então, a pergunta é, quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados nessa monossubstituição? Isso é pergunta de vestibular, pergunta de federal, pergunta do Enem, pergunta de PUC, pergunta do EPG. O que você for fazer de vestibular, ele pode fazer essa pergunta, e a resposta é um número. E você não pode errar, não pode. Vocês estão numa condição que vocês não erram esse tipo de sistema. Se eu tenho 2 carbonos diferentes, significa que eu vou formar quantos compostos diferentes? Aí o Gabriel já deu a resposta. 2 compostos diferentes.
Professor, como assim dois compostos diferentes? Eu vou ter dois radicais diferentes. Eu vou ter a retirada de um dos hidrogênios do carbono vermelho, que é o carbono secundário, e a retirada de um dos 6 hidrogênios primários. Eu posso tirar qualquer um. Eu vou tirar desse carbono da ponta direita. Na hora que eu tiro o hidrogênio do carbono secundário, eu tenho um radical, e quando eu retiro o hidrogênio do carbono primário, eu tenho um radical. Seção revisão. Quero ver se vocês lembram disso. E aí não tem desculpa, porque ainda você estava em sala de aula presencial. A aula era presencial, que foi uma das primeiras aulas de química orgânica desse ano. Como é que é o nome desse radical, aqui da ponta esquerda, em que eu tenho 3 carbonos e o elétron livre está preso no carbono central? Se quiser colocar ali, coloca a nomenclatura. E como é que eu chamo esse radical em que o elétron livre está preso na ponta direita ou na ponta esquerda do meu material? Então, olhem bem, a primeira pergunta que eu fiz. Como que eu chamo esse radical que tem 3 carbonos e o elétron livre está preso no carbono central? O isopropil. Novamente, alguém já colocou a resposta correta. Parabéns. E como é que eu chamo esse radical em que o elétron livre está preso na ponta, tanto esquerda quanto direita, não importa? Esse radical da ponta direita ou ponta esquerda é chamado de N-propil ou simplesmente propil. Revisão de matéria. Eu preciso muito da aula de hoje. Preciso dessas nomenclaturas, preciso desses radicais para vocês compreenderem o que vai acontecer. Então, vejam bem. Nos 2 exemplos anteriores estava fácil. Por quê? Porque eu tinha o mesmo tipo de hidrogênio. Carbono primário para etano, só que agora eu tenho primário e secundário. Eu tenho 2 carbonos diferentes, logo 2 compostos diferentes. Porém, para fechar a parte dos alcanos. Como eu tenho 2 carbonos diferentes, um secundário e um primário, qual desses 2 carbonos facilita a retirada do hidrogênio com maior prioridade? Ou seja, entre o carbono secundário e o carbono primário, qual desses carbonos facilita a retirada do hidrogênio com mais tranquilidade, com mais rapidez, com maior parte da cinética química? Um desses carbonos é mais reativo do que o outro. Como é que você vai saber se é mais reativo ou não? Então, antes disso, ir fora aqui. Aí, no outro lado da tela, provavelmente alguns alunos e algumas alunas vão estar na segunda fase de Química lá em fevereiro. Provavelmente vai ser em fevereiro, porque a prova da Federal provavelmente vai ser dia 10 de janeiro. Não tem nem outra data, porque já tudo está batendo. Então, 10 de janeiro, a primeira fase, provavelmente a segunda fase seja lá no comecinho de fevereiro, ou finalzinho de janeiro, dos 2. E tem muita gente aí que vai fazer segunda fase em Química. E nessa segunda fase, eu gostaria muito que caísse a seguinte pergunta. Nessa reação de substituição, eu tenho carbono secundário e tenho carbono primário. Qual desses carbonos facilita a saída do hidrogênio? O secundário ou o primário? A gente já colocou a resposta, mas por que isso acontece? A resposta é bem simples. Eu vou pegar o meu propano e vou aumentar a estrutura aqui embaixo, para ficar bem visível para vocês. Aí eu preciso um pouco de NOx. Então, na hora que você for fazer com o NOx do hidrogênio vale mais 1. Só que esse mais 1 multiplicado por 3 dá mais 3, então o NOx desse carbono vale menos 3. Fechou? Vamos ver o carbono central. O NOx do hidrogênio vale mais 1, vezes 2 vai dar mais 2, portanto, esse carbono central tem um NOx menos 2. E esse carbono da ponta direita, o hidrogênio vale mais 1, vezes 3 dá mais 3, portanto, para zero ele vale menos 3. Então, nós temos aí os NOx dos meus carbonos. Os 2 carbonos das extremidades são exatamente iguais. Ambos têm carga menos 3, e o carbono central tem uma carga menos 2. Entre esses 2 carbonos, quem é o mais eletronegativo? Quem tem uma carga negativa menor? O menos 3. E cuidado, que na escala, o menos 3, ele é mais negativo do que o menos 2. Então, esses 2 carbonos das pontas, eles são muito mais eletronegativos. O que se entende por eletronegatividade? É uma tendência de atração ou de repulsão? É atração. Então, significa que esses 6 hidrogênios estão fortemente presos ao carbono. Fortemente presos. Enquanto que o carbono central, ele é menos eletronegativo.
Se ele é menos eletronegativo, você pode até pensar que ele é mais eletropositivo. Então, esses dois hidrogênios, eles estão mais fracamente presos ao carbono central. Os 6 hidrogênios das pontas, eles são altamente eletronegativos, estão fortemente presos ao carbono, fortemente. Enquanto que o carbono central, ele está mais fracamente preso ao carbono. Qual desses dois carbonos é mais fácil de retirar o hidrogênio? Aquele em que a ligação é mais fraca, aquele que está menos fracamente preso ao carbono, que no caso seria o carbono secundário. Para isso foi feita a seguinte tabela, que é a última parte teórica que vai me interessar. Deixa eu colocar o computador aqui de novo. Então, em cima disso, qual é a facilidade em que eu removo os hidrogênios terciário, secundário e primário? E aí fecham as 3 primeiras grandes frases para o nosso assunto. Quando você for trabalhar uma reação orgânica de substituição, vou repetir as 3 frases iniciais. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Num alcano ou numa cadeia aromática, eu sempre vou substituir o hidrogênio. Porém, num alcano, quando o alcano tiver mais de um carbono diferente, primário, secundário e terciário, qual é a ordem da facilidade em que os hidrogênios vão ser removidos? Terciário, secundário e primário. Essa é a frase final que você precisa lembrar. Então, ninguém pode reclamar que tem muita matéria para estudar. Cronometre, quanto tempo você leva para decorar as 3 frases iniciais? Então, vamos voltar. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Num hidrocarboneto, quem eu vou substituir? O hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que eu vou trocar. Porém, nos alcanos, qual é a ordem de saída desses hidrogênios? É mais fácil remover o hidrogênio carbono terciário do que secundário e o secundário do que o primário. Então, gravem essas 3 frases. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Num hidrocarboneto, eu vou trocar sempre o hidrogênio, portanto, é o hidrogênio que vai ser substituído, frase 2. E se eu tiver mais de um carbono na minha estrutura, a ordem da saída dos hidrogênios é terciário, secundário e primário. Ponto final. Não dá para reclamar que tem muita matéria para vocês estudarem. São 3 frases apenas. Numa reação de substituição, alguma coisa é substituída. Frase 2. É o hidrogênio que vai ser substituído, e se eu tiver uma cadeia com mais de diferentes tipos de carbono, terciário, secundário e primário. Vão dar 15 segundos de matéria. Não dá 15 segundos. Portanto, com tudo isso, ou melhor, com só isso, você pode agora me dar a resposta final. Eu vou voltar para o nosso exemplo. Nós temos o propano está aqui, ele está reagindo com bromo. É uma halogenação ou uma bromação, tanto faz, porque eu tenho halogênio ou bromo, dessa forma que você vai mexer. Eu vou colocar cores mais uma vez. Que cor que eu tinha aqui? Eu estava com a cor azul. Então, vamos colocar aqui os nossos carbonos das pontas em azul, e vamos colocar o nosso carbono central em vermelho. Pronto, está aí o nosso sistema. Então, eu tenho os 2 carbonos das pontas como sendo primários e o carbono central em vermelho como carbono secundário. Então, eu vou voltar todo o nosso início da matéria. Eu tenho um alcano e vou reagir isso com bromo. Numa reação de substituição, eu vou trocar. Professor, mas aqui tem carbono e hidrogênio. O que eu vou trocar nesse alcano? O hidrogênio. Professor, mas tem 8 hidrogênios. Todos esses hidrogênios são iguais? Não. Esses 3 hidrogênios da ponta direita com os 3 da ponta esquerda são exatamente iguais porque eles estão presos a um carbono primário. Agora, o meu carbono central, ele tem 2 hidrogênios e esses 2 hidrogênios são iguais. Mas esses 2 hidrogênios, eles são diferentes dos outros hidrogênios das pontas. Pergunta-chave para encerrar essa parte de alcanos. Qual desses 2 carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O carbono secundário, que está em vermelho, ou o carbono primário, que está em azul? Vocês acabaram de ver a facilidade da saída. É o hidrogênio do carbono secundário. É assim que vai funcionar esse material. Aí, em cima disso, eu vou tirar um destes 2 hidrogênios do carbono vermelho e vou tirar o de cima. Esse hidrogênio pega o bromo para formar o HBr e o outro bromo entra no lugar.
Esse é o primeiro composto que vai ser formado, a chamada reação de substituição do propano pela molécula de bromo, formando brometo de isopropila ou 2-bromopropano. Qualquer uma das duas estaria correta nesse sistema. Agora, não é o único hidrogênio que eu vou ter. Eu tenho 6 hidrogênios, os 3 da ponta direita mais os 3 da ponta esquerda. Qualquer um desses 6 eu poderia substituir. Eu vou pegar esse da ponta aqui mesmo. Ó. Esse H pega o Br para formar o quê? Outra molécula de HBr. E esse outro átomo de bromo toma o lugar para formar o brometo de isopropilo. Então, quando vocês forem mexer com a reação de substituição, quando tiver mais de um carbono diferente, terciário, secundário, você remover os hidrogênios nessa ordem, terciário, secundário e primário. Ponto. Fecha a grande cobrança que vocês tiveram de alcanos. Essa é a revisão de 2 semanas atrás, quando você mexeu com reações de substituição de cadeias alcânicas, quando você tem um alcano. Então, lembrem, nada extraordinário. Vou repetir mais uma vez. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Num alcano, o que eu vou substituir? Frase 2. É o hidrogênio que vai ser substituído. Vai ser substituído por alguém, mas quando eu tiver mais de um carbono na minha estrutura, qual é a ordem de saída desses hidrogênios? Terciário, secundário e primário. Ponto. Mexe com todas as informações desse assunto. Importante. Porém, além disso, aí na semana passada, você viu reações de substituição de cadeias aromáticas. É dessa forma que você vai mexer com esse sistema. Então, numa reação de substituição de cadeia aromática, a cadeia aromática é uma coisa mais simples para você mexer. Por quê? Porque na cadeia aromática, eu tenho o benzeno e cada uma dessas pontas do benzeno tem um hidrogênio. E todos os hidrogênios são iguais. Todos os hidrogênios são iguais. Todos. Então, eu não preciso mostrar 6 hidrogênios, eu vou mostrar só um. E aí vem uma outra sacada clássica para esse sistema. Quero ver se vocês vão lembrar desse tipo de assunto. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar aqui uma tela um pouco maior para mim. Então, em cima disso, quando você for mexer com essa parte, deixa eu colocar para cá também. Legenda, vou colocar aqui para baixo. Pronto, fechou. Então, em cima disso, você vai mexer o seguinte processo. Vou colocar aqui o nosso carbono, a ligação entre carbono e hidrogênio. Você já viu essa escala no momento anterior. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Portanto, esse carbono fica com carga negativa e esse hidrogênio fica com carga positiva. Concordam? Entre o carbono e o hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Fui ontem no Clube Brasil e só comi carbono, pão com hambúrguer, ou seja, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Agora, como eu vou remover esse hidrogênio da cadeia carbônica, o hidrogênio ele tem carga positiva. Para eu poder tirar esse hidrogênio, eu tenho que tirar esse hidrogênio positivo com alguém de carga negativa lá do outro lado. Entre cloro, carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Portanto, esse cloro tem carga negativa e, obviamente, o carbono tem carga positiva. Pronto, está feita a nossa resposta. O que vai acontecer nesse material? Vou trocar essa de cor aqui. Ó. O hidrogênio de carga positiva vai pegar o cloro para formar o quê? O HCl. Esse é o primeiro composto que vai ser formado. O hidrogênio de carga positiva pega o cloro para formar o HCl. Mais o quê? Aí você desenha a cadeia aromática e no lugar do hidrogênio você coloca o CH3. Pronto, está feita a nossa resposta. Então, lembre, isso vai cair no seu vestibular. Então, ele vai colocar que o benzeno vai reagir com o cloreto de metila, formando qual composto? Espera aí. O hidrogênio vai pegar o cloro, formando o HCl. Geralmente, o que você tem numa reação é HCl ou água. São os dois produtos, ou HCl, ou HBr, ou HI, ou água. São os produtos que você tem. E aí, o que sobra, esse CH3 que sobra, entra no lugar do hidrogênio para formar o quê? O metilbenzeno ou tolueno. Lembrou desse nome especial? Metilbenzeno ou tolueno. Para quem está notando isso, metilbenzeno é chamado de tolueno.
E fora aqui, você vai encontrar isso também na prova do Enem, e a prova do Enem vai ser mais ou menos assim. O benzeno reage com cloreto de metila, produzindo. Vai ter aquele texto gigantesco de 80 linhas, mas a pergunta é, benzeno reage com cloreto de metila, produzindo o quê? Aí no conjunto de alternativas vai ter um nome. E provavelmente não vai estar metilbenzeno, vai estar tolueno na resposta. Portanto, é o nome que você precisa lembrar. E essa reação aqui é uma reação chamada de alquilação. Inclusive, ela tem um nome e sobrenome. Alquilação de Friedel-Crafts. A professora vai ter que lembrar o nome desses caras, não precisa. O que você precisa lembrar aqui, entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Então, o hidrogênio, que tem carga positiva, ele precisa ser removido com alguém que tem carga negativa da outra molécula. E quem tem a carga negativa é o cloro. Então, vai formar HCl, o resto que sobra você junta e forma uma molécula orgânica. Lógica. Procure colocar mais lógica e menos memorização. A única coisa que você precisa memorizar é aqui. Eu tenho hidrocarboneto, o que eu vou trocar desse hidrocarboneto? O hidrogênio. O hidrogênio sai e alguma coisa entra no seu lugar. Essa é a chamada alquilação. Olha a primeira. Próxima reação. Eu tenho 2 átomos de cloro, que não precisa nem fazer carga, não tem problema qualquer. Eu tenho que remover o hidrogênio. O que vai acontecer? Aquele hidrogênio pega o cloro para formar o quê? O HCl. Mas, aí você desenha novamente a cadeia carbônica e coloca um cloro no lugar. Pronto, está feita a nossa resposta. Simples. Não há problemas. Parece um assunto difícil, mas ele não é complexo. Por quê? Você precisa colocar isso em teoria. Não, eu vou repetir. Não uma reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir numa cadeia benzênica? O hidrogênio. Por quê? Como aqui tem 2 átomos iguais, fica fácil. O H pega o cloro. Professor, e se eu quisesse pegar outro cloro? Não faz diferença, os dois são iguais. Se eu pegasse esse cloro, o outro cloro tomaria o seu lugar para formar esse composto aqui. E aqui um cuidado especial. Como que eu daria nome para esse composto aqui? Clorobenzeno. Esse seria uma das formas de você colocar essa questão. Quando não aquoso. Opa, mais uma perguntinha. Como se fica o nome do HCl enquanto aquoso? Geralmente aqui, ó, deixa eu até colocar. Isso aqui, ele vem na forma gasosa. O HCl que sai nessa reação vem na forma gasosa. E ele não é ácido. Ácido é quando você tem solução aquosa. E aqui eu não tenho solução aquosa. Então, quando ele não tiver na solução aquosa, ele é chamado de cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, sulfato de hidrogênio. Quando você tiver uma substância que, quando colocada em água, ela é um ácido, mas quando ela não tiver em água, ela é chamada de cloreto de hidrogênio. Boa pergunta ali. Então, quando você tem uma situação em que você não tem a fase aquosa, ele não é um ácido. Ele é o cloreto de hidrogênio. Boa pergunta. Mas, normalmente, essas reações você coloca água porque os compostos orgânicos são insolúveis. Então, fica mais fácil até de fazer depois a separação, a remoção desses materiais. Voltando para o nosso problema. Clorobenzeno, esse é o nome oficial, mas ele também tem um nome usual, é o cloreto de. Como é que você me dá o nome para esse radical aqui, ó? Como é que eu chamo esse radical, que tem apenas a cadeia aromática, o nome desse radical, 2 radical, ele perguntou em cima, o Gabriel, precisa colocar o 2? Precisa. Lá naquele exemplo anterior, precisa colocar o 2? Precisa. Porque o bromo está no carbono 2 e o outro está no carbono 1. Mas precisa colocar o número 1? Precisa. 1 é um número, assim como 2 é um número, 3 é um número que precisa ser colocado. Então, só agora que eu vi a pergunta, na hora que você colocar a numeração, se for 1 ou 2, tem que colocar o número. É obrigatório. E aí, respondendo, clorobenzeno ou cloreto de fenil. Esse radical aqui, ó, ele é o radical fenil. Cuidado com isso daqui. Que eu já vi muita gente boa, até tem gente que colocou errado ali, mas por isso que eu falo assim, arrisquem as suas respostas. Então, como fica o nome? Tá, clorobenzeno ou cloreto de fenila. Cloreto de fenila, não é benzil. Professor, o que é o benzil? Só esperar vocês anotarem aqui, ó. Esse é o cloreto de fenil. O benzil é isso daqui, quer ver? Eu vou apagar aqui o HCl. Cadê a borracha? Eu vou apagar ele aqui, ó. Eu vou colocar o benzil só para vocês lembrarem o que é o benzil. O benzil é isso daqui, ó. Só colocar a cadeia aromática. Opa. Eu vou ajeitar. Uma ligação aqui, pronto.
Minha caneta, vem para cá, aí vem para cá. O benzil, ele tem um rabinho. CH2 e o tracinho. Esse aqui é o radical benzil. Então, atentos quando isso aparecer. São detalhezinhos que vocês vão encontrar. Então, vejam bem. Quando você tem apenas a cadeia aromática, é o fenil. Quando tiver a cadeia aromática com um rabinho carbônico, ele tem um radical e esse elétron livre está preso no radical, esse radical que é o benzil. Anotem isso na apostila de vocês. Anotem, achem um cantinho lá, porque isso é importante para evitar problemas. Cloreto de fenil. Se esse cloro tivesse preso nessa ligação, seria um cloreto de benzil. Cuidado, isso aqui é o fenil e esse aqui é o benzil. Aí alguém perguntou o que é o vinil. O vinil é isso daqui, ó, deixa eu colocar em cima. Ó. O vinil é um CH2 dupla, CH e o tracinho. Então, nesse slide eu tenho os 3 radicais especiais. O fenil, que é só cadeia aromática, o benzil, que é a cadeia aromática, mas com uma cadeia lateral, e o vinil, que tem 2 carbonos com uma dupla ligação. Então, atentos com esses 3 radicais especiais, eles vão aparecer muito nessa parte da minha matéria. Então, como eu falei, uma revisão, e esses assuntos de revisão são importantes para você colocar a resposta. Sem esses assuntos, muitas vezes se entende a aula de hoje, mas não compreende as respostas que vão aparecer na sua apostila. Então, está aí a nossa parte do nosso sistema. Então, o vinil está ali. Agora, em cima disso, vamos tentar trabalhar outro tipo de matéria. Então, vamos lá. Eu tenho benzeno, deixa eu colocar o carbono aqui, o carbono está ali. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Então, o carbono é negativo, obviamente o hidrogênio ele tem carga positiva. Só que esse hidrogênio, para ser removido, tem que ter alguém com carga negativa do outro lado. E quem que tem a carga negativa? A hidroxila. Portanto, esse enxofre vai ter carga positiva. Essa reação aqui é uma reação chamada de sulfonação. Por que sulfonação? Porque eu estou usando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, todo mundo lembra, é o H2SO4. Esse é o ácido sulfúrico. Porém, o ácido sulfúrico jamais, na química orgânica, ele vai ser escrito na forma de H2SO4. Ele vai ser escrito com uma hidroxila e SO3H. Esse grupamento aqui, ó, do SO3H, ele é chamado sulfônico, ácido sulfônico, para ser mais preciso. Então, cuidado. Então, numa sulfonação, eu vou trabalhar com ácido sulfúrico. E o que vai formar nessa reação de sulfonação? Lógica de vocês. Para quem está anotando essa nossa revisão, o que eu vou trocar? Eu vou trocar o carbono ou o hidrogênio? O hidrogênio. Só que como esse hidrogênio tem carga positiva, para ele ser removido da cadeia aromática, ele vai ser removido com alguém que tem carga negativa. E quem tem carga negativa? A hidroxila. Então, repare que esse H pega essa hidroxila para formar o quê? A molécula de água. Ou seja, formamos a água nessa reação. Mais o quê? Desenha a sua cadeia aromática. É para ser uma cadeia aromática, tá? E ali na ponta, o que você vai colocar? O SO3H. Essa é a molécula formada na nossa reação. O chamado ácido benzeno sulfônico. Para quem lembra lá também está em sala de aula, as funções orgânicas sulfuradas. O ácido benzeno sulfônico. E até eu comentei isso na semana passada, que essa reação ela é considerada uma das 100 maiores reações para o progresso da nossa humanidade. Por quê? Porque nesse ácido benzeno sulfônico eu tenho a produção dos detergentes. E não é só detergente para lavar louça, é detergente do shampoo, o detergente do condicionador, o detergente para fazer a limpeza do carro, todo e qualquer tipo de limpeza que você tem. E isso propiciou a saúde da nossa população. Então, você imagine se hoje, ou amanhã, ou ontem, você tomou banho. Ah, professor, eu vou tomar banho. O que você usaria para lavar o cabelo, para lavar o corpo, se não tivesse a química? Você não teria nada para lavar. Porque o sabão, o sabonete não existe na natureza, é um produto químico. O shampoo, o condicionador, os cremes para o corpo são produtos químicos obtidos a partir dessa base. Esse é o ingrediente básico, o ácido benzeno sulfônico. Então, essa molécula permitiu que a nossa população tivesse mais higiene, tivesse mais asseio. Já pensou ficar 5 dias sem lavar o cabelo, ou uma semana sem lavar o cabelo, um mês sem lavar o cabelo, a vida toda sem lavar o corpo? Ah, mas eu vou lavar com água.
Nosso cabelo ele tem uma certa gordura, nossa pele tem gordura, e a gordura não sai com água. Então, você precisaria de algum produto que removesse esse excesso, essa gordura da pele ou do cabelo. E para isso, nós temos o ácido benzeno sulfônico. Como é que eu produzo o ácido benzeno sulfônico? Reagindo benzeno com ácido sulfúrico numa reação chamada de sulfonação. E para fecharmos a revisão, a última, aliás, a penúltima, tem mais uma depois. E aí a reação mais complexa que você poderia encontrar numa prova. Por que complexa? Vamos colocar todo o nosso sistema em ação. Primeiro, eu tenho o carbono ali, tá? O nosso carbono lindo e maravilhoso. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono, e o hidrogênio ele tem carga positiva. Isso a gente já sabe de antemão. Porém, para eu poder remover esse hidrogênio dessa cadeia aromática, eu tenho que puxar alguém com carga negativa do outro lado. Só que se vocês observarem bem, aqui eu tenho um cloreto de acila. Cloreto de acila, porque a reação é chamada de acilação. É só voltar algumas páginas que você vai encontrar lá. Mas não precisa se preocupar com isso, não. O que eu quero é que vocês entendam. O hidrogênio vai ser removido, só que esse hidrogênio ele tem carga positiva, então para ser removido, alguém tem que ter carga negativa do outro lado. Só que se vocês observarem, eu tenho oxigênio, que é altamente eletronegativo, mas eu também tenho cloro, que é altamente eletronegativo. Foi ontem no Clube Brasil, ou seja, o cloro é muito próximo do oxigênio. Tá, professor, e como é que você vai saber agora qual dos dois elementos você vai trocar? E aí tem outro detalhe. Entre carbono e oxigênio, eu tenho uma dupla ligação. E entre carbono e cloro, eu tenho uma simples ligação. Qual dessas duas ligações é mais fácil de romper? A dupla, que tem duas, ou a simples ligação, que só tem uma? A simples ligação, óbvio. Então, aqui eu teria que quebrar duas ligações, colocar muito mais energia do que para quebrar apenas uma única ligação. Então, a ligação que me interessa é essa daqui. Entre carbono e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Então, esse carbono tem carga positiva. Pronto, acabou a questão. Se você não fez mais nada, acabou a questão. Agora é simplesmente trabalho braçal. Vou voltar. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir na cadeia benzênica? O hidrogênio. Mas como esse hidrogênio tem uma carga positiva, para eu poder remover esse hidrogênio, tem que ter alguém de carga negativa da outra molécula. E quem tem a carga negativa? Quem tem a carga negativa é o cloro. Então, esse H, deixa eu pegar para cá, ele vai pegar esse cloro, vou fazer aqui uma ameba, aqui, ó. O hidrogênio pega o cloro para formar o quê? OHCl. Mais o quê? Aí você desenha a cadeia aromática e coloca o C-O-CH3. Aí eu vou fazer um desafio para vocês. Novamente, gostaria que vocês respondessem ali no chat. Que função orgânica, essa é a única pergunta que vai ocorrer numa acilação, que função orgânica é produzida nessa reação de acilação de Friedel-Crafts? E fora que eu vejo que ela vai tentar te assustar, que ele vai colocar assim. A acilação de Friedel-Crafts. Já começa com uma frase de efeito. Meu Deus, não sei nem falar direito ao nome do cara, essa é uma questão muito difícil. Ele vai colocar a reação. O benzeno reagindo com o cloreto de acila, produzindo qual função orgânica, e nisso você encontra o quê? Um C-dupla-O, uma carbonila. Só que quando tem carbonila, pode ser um ácido, pode ser um aldeído, pode ser uma acetona, pode ser um éster, pode ser alguma coisa carbolinada. Mas como eu tenho C-dupla-O entre dois carbonos, eu tenho uma cetona. Para quem escreveu cetona, parabéns ali. Então, não é um C só assim, mas é um C-dupla-O. Aqui, ó, o H pegou o cloro, formou HCl, esse carbono aqui, ó, opa, ele se prende aqui com o hidrogênio, perfeito. Aqui eu cometi uma pequena falha, aqui não é H não, volta, opa, obrigado pela atenção, aqui é só um H, então a resposta vai ser diferente agora, peraí. Aqui é um H, opa, vou colocar a cor azul, pronto, é isso aqui mesmo. Opa, troca agora a resposta, tira a cetona daí, foi falha minha, desculpem, que eu pensei que aqui era cloreto de acila, mas é um cloreto de metila, então C-dupla-O preso ao cloro. O H pega o cloro, formando o HCl, e esse C-dupla-O com o H entra aqui. Então, vamos só tirar esse círculo daqui, mais uma vez, vamos tirar essa borrachinha aqui, opa, parou. Eu quero saber qual é a função orgânica presente aqui na ponta. Quem colocou ali, ó, Janaína, obrigado. Então, C-dupla-O preso ao H,
Qual é a função orgânica em que eu tenho C dupla O presa a hidrogênio? Aldeído. Novamente, obrigado, Janaína, pela nossa informação. Eu já tinha pensado em outro exemplo, mas C dupla O presa a cloro, o H pega o cloro, forma HCl, C dupla O preso a hidrogênio. Que função orgânica é essa? Aldeído. Ponto, resolve o processo de acilação. Ou vai formar aldeído, se for esse composto, ou vai formar cetona. São as duas funções orgânicas que vocês vão encontrar. Então, esse é o processo. E o último exemplo, a nitração. A nitração vai trabalhar com esse ácido aqui, ó. O ácido nítrico, o HNO3. Só que o ácido nítrico nunca mais vai ser escrito na forma de H... Opa, como fica o nome? Volta um pouquinho ali. Benzaldeído. O nome desse composto aqui é chamado de benzaldeído. É um benzeno na forma de aldeído. Benzaldeído é o nome desse material. Então, ou então, muitas vezes eles chamam isso de fenilmetanal, que é um nome diferente um pouquinho. Fenilmetanal ou benzaldeído, que fica mais fácil para você fazer a devida lembrança. Agora, nessa estrutura, o ácido nítrico nunca mais vai ser escrito na forma de HNO3. O ácido nítrico ele vai ser representado dessa maneira aqui, ó, HONO2. Por quê? Porque essa reação é chamada de nitração. Quem vai pegar quem? Novamente, vamos colocar as cargas ali. Eu tenho o meu carbono, está lá destacado. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O carbono. Portanto, o meu hidrogênio ele tem carga positiva. Essa seria a ideia. Agora, no ácido nítrico, a hidroxila tem carga negativa e o nitrogênio tem carga positiva. Quem vai pegar quem nessa nitração? Quem vai pegar quem? O professor, na acilação, sempre vai formar uma aldeído, uma cetona? Sim. Respondendo a pergunta, numa acilação, ou é aldeído, com aquele composto que eu tinha colocado ali, e se for qualquer outro composto que tenha aquele C duplo O preso a um cloro, é uma cetona. Então, numa acilação, ou você vai ter aldeído ou cetona. Ponto final. Não existe nenhuma outra possibilidade de outro composto ou outra função. Ou aldeído ou cetona. Fechou? Boa observação. E aqui o que eu tenho? Para fechar a nossa revisãozinha. O hidrogênio de carga positiva vai pegar aquela hidroxila de carga negativa para formar o quê? A molécula de água. Reparem, todas as reações de substituição de cadeias aromáticas ou produzem HCl, HBr, HI ou água. Esse nosso subproduto inorgânico que você vai encontrar. E aí, o que forma? O NO2, ele entra no lugar lá do hidrogênio, para formar o nitrobenzeno. E esse nitrobenzeno é um explosivo. Até alguém falou assim, formação de explosivos. Perfeito. Tanto que a natureza é muito sábia. Para você fazer explosivo é simples. Você pega benzeno, reage em uma proporção de 1 para ácido nítrico. Só que tem um detalhe. Enquanto tiver água nessa mistura, não faz nem fumacinha. Você pode colocar isso no forno que não tem problema qualquer. Agora, na hora que você retirar a molécula de água, você tem nitrobenzeno, nitrotolueno, nitrofenol. Os compostos nítricos, eles são explosivos. Nitroglicerina, TNT, trinitrotolueno. Ah, professor, como é que retira a molécula de água? Eu não sei. A princípio, essa reação ela é um segredo industrial. Só para você ter uma ideia, existe apenas uma única empresa no mundo, que fica lá na Suécia, chamada Nobel, que consegue tirar a molécula de água desses compostos nítricos. Então, é um segredo muito bem guardado. Ninguém vai revelar esse segredo. E fora que, imagine se isso caísse na população, qualquer um poderia fazer explosivo em casa. Aí ficaria uma coisa um pouco mais complicada. Nós temos uma desavença. Um joga explosivo na casa do outro, pronto, já não tem uma desavença. Resolve. Mas o nitrobenzeno, ele é um explosivo, mas ele só explode na hora que você retira a molécula de água. Já vou adiantar. Não é por aquecimento. Ninguém vai aquecer um explosivo também. Então, é por algum processo químico que eles conseguem remover a água e isolar o explosivo. Então, só tem uma empresa no mundo, que é a Nobel, que inclusive dá o prêmio Nobel, em cima desse isolamento desse explosivo aí. Então, esse é o processo que você tem. Ó, colocar deve ser por evaporação. Não é. A água com o nitro composto, eles formam pontes de hidrogênio, não consegue remover a água por evaporação. E ninguém, em sã consciência, vai aquecer um explosivo, que senão estoura na sua cara. Então, tem alguma técnica, e eles não revelam. Então, é um segredo muito bem guardado, tanto que muita gente testou,
algumas vezes testaram e não deram certo o experimento, o cara explodiu, não está mais nem para contar. Então, tem alguma técnica, e se você, porventura, conseguir fazer essa separação e quiser um sócio, estamos aqui, inclusive, se quiser colocar o teu sobrenome como prêmio, não ligo, que eu quero só a grana. Só que tem uma curiosidade até para fechar. O Nobel, o Alfred Nobel, que conseguiu isolar isso aqui pela primeira vez, ele ganhou muito, mas muito, e continua ganhando muito dinheiro pela empresa. Só que esse explosivo, a princípio, a ideia inicial, sempre assim, o cara que produz o experimento era para o bem da humanidade. Então, ele realmente usou para abertura de estrada, mineração, a parte da agricultura, isso facilitou muito. Você já pensou abrir um túnel na base da picareta inchada, levaria anos, séculos para fazer um túnel. O explosivo é muito mais rápido. Só que esse explosivo ele começou a ser usado também para uso militar, e pessoas começaram a morrer. Tanto que o Alfred Nobel, a primeira pessoa que conseguiu fazer isso aqui, ele ganhou uma alcunha nos jornais da época. Eles chamaram ele de o Senhor da Morte, o Senhor das Armas. E aquilo deixou ele meio impressionado, tanto que, segundo a biografia dele, que ele teve um sonho, um dia ele foi dormir, teve um sonho que, quando ele morreu, eles colocaram assim na lápide do cemitério: aqui jaz o Senhor da Morte, que o diabo odeia. Ele ficou tão impressionado com esse sonho que ele pensou assim, pô, é verdade, o meu experimento ele está sendo usado aí para o progresso da humanidade, mas também tem gente morrendo pelo meu experimento. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar o meu remorso da consciência. O que ele fez? O Instituto Nobel. O que é o Prêmio Nobel? Ele distribui por ano para as pessoas que se destacam em literatura, na medicina, na paz, na química, um prêmio de 1 milhão, 1.500.000, depende do ano, porque é pela ação. Então, se a empresa lucrar muito, o prêmio é maior. Se lucrar pouco, o prêmio é menor. E no testamento, se eu pouco me engano, tem uma pequena porcentagem, mas uma pequena porcentagem. E essa pequena porcentagem do lucro líquido da empresa serve para pagar o Prêmio Nobel. Então, tem o Nobel de Química, o Nobel de Física, o Nobel da Paz, da Literatura, da Medicina, etc. e tal. Só não tem Nobel de Matemática. Vocês já repararam que não tem Nobel de Matemática. Por quê? A curiosidade é, porque o Nobel ele foi corno, mas não foi um corno manso. Ele matou a mulher e o amante, que era matemático, na cama. Ele ficou com tanta raiva dos matemáticos que no prêmio ele falou assim: distribui o dinheiro para pessoas de bom coração, como químicos, os físicos, os médicos, as pessoas que trabalham com a paz, mas não me deem para matemático. Então, os matemáticos ficaram de fora do prêmio Nobel justamente por uma pequena rixa que ele teve com o amante e com a mulher dele. Então, essa é a história do Alfred Nobel. Então, de maneira curta, só para vocês compreenderem a formação dos explosivos. Muita grana gira em volta dos explosivos, mas é um segredo industrial. Não tentem fazer isso em casa. Então, aí tem a produção desses nossos explosivos aí. É, mais ou menos, aconteceu com o Einstein na criação da química nuclear, mais ou menos o que aconteceu aí. Mas a história é, então, o Nobel ele ficou muito intrigado porque ele estava matando gente, para ter não remorso à consciência, criou o prêmio Nobel. Então, aí que vem a nossa estrutura. Bom, isso é a nossa revisão. Agora, podemos começar a aula de hoje. Então, a aula de hoje vai falar sobre reações de substituição em condições especiais. Então, condições especiais. Então, agora, página 342, a última aula sobre substituição. E, novamente, mais uma vez, para vocês não esquecerem. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir? O hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que vai ser substituído. Sempre. Professor, mas vou substituir hidrogênio por quem? Aí você tem 5 reações. A halogenação, que você substitui por halogênios, a nitração, que você substitui pelo NO2, que é o nitro, a sulfonação, que você substitui pelo SO3H, a alquilação. A alquilação vem de alquil, que é radical, metil, etilpropil, que tem aumento de cadeia, e a acilação, até alguém perguntou, é aquela que produz ou aldeído ou cetona. É uma dessas duas que vocês vão encontrar. Então, e aí, entramos na última parte das reações de substituição, que é a reação de substituição em cadeias aromáticas que já estão sendo substituídas. Parece um título de TCC. Reação de substituição de cadeias aromáticas substituídas. Como assim substituídas? Até agora, se você lembrar dos exemplos anteriores, todas as nossas reações eram com o benzeno. Um dos hidrogênios do benzeno saiu, alguma coisa entrou no lugar. Agora, e se eu pegasse aquele composto formado em que no lugar desse S já tivesse alguma coisa presa, como um CH3,
uma hidroxila, um ácido sulfônico, um grupo nitro. Quando você tem esse grupamento S, para quem lembra também ainda em sala de aula, eu tenho um grupamento S. Esse S não pode ser só hidrogênio. A única coisa que não pode ser para o S é o hidrogênio. Se você tivesse um OH, um ácido, um aldeído, um nitro, um asulfônico, um cloro, ele é chamado de substituinte orgânico. E esse substituinte aqui, ele vai ter o carbono número 1, ele vai ser o carbono 1. Aí, para você numerar agora a cadeia carbônica, você pode escolher ou no sentido horário, 1, 2, 3, 4, ou no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, não importa. Ou você numera no sentido do relógio, 1, 2, 3, 4, ou numera no sentido anti-relógio, 1, 2, 3, 4. Só que para quem lembra, quando você tiver uma cadeia aromática, isso vai colocar já também no quadro aqui na tela, quando você tiver uma cadeia aromática já substituída, eu posso ter apenas 3 posições distintas. A posição orto, meta e para. O que é a posição orto? Se esse aqui é o carbono 1, isso aqui é o carbono 2. Tanto faz se é o carbono da esquerda ou da direita. Quando você estiver nas posições 1, 2, a posição 1, 2 é a chamada posição orto. Já nas próximas telas vai aparecer, você pode anotar lá. 1, 3, a posição 1, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tanto para o lado direito, para o lado esquerdo, é a chamada posição meta. E quando eu estiver 1, 2, 3, 4 na posição 1, 4 é a posição para. Lembre-se de orto, meta e para. Posição 1, 2 é a posição orto, 1, 3 é a posição meta e 1, 4 a posição para. 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Se quiser anotar, pode anotar aí. 1,2 tracinho orto, 1,3 tracinho meta, 1,4 tracinho para. 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Pronto, resolve esse sistema. Então, agora, em cima disso, tem alguma pergunta? Sim. Perguntaram ali, ó. As posições são em relação ao grupo S, sim. Esse S só não pode ser H. Qualquer outra coisa menos H é o nosso S, que eu vou chamar de substituinte. Agora eu vou pedir para vocês anotarem essa frase também. É uma frase curtinha, mas anotem aí no seu caderno, anotem no seu material, anotem até na apostila, se for o caso, para aqueles alunos ou alunos que gostam daquele papel post-it grudado, é uma boa opção para vocês utilizarem. Por quê? Tem uma palavrinha aqui que ela vai mostrar exatamente o que vai acontecer nas chamadas reações de cadeias aromáticas, já com alguma coisa presa, já com algum grupo substituído. Então, o que acontece? Quando um composto aromático monossubstituído, ou seja, o S, que é o nosso monossubstituído, realizar outra reação de substituição eletrofílica. Eletrofílica. Essa é a palavrinha-chave que vai me interessar. Então, repare que aqui, ó, eu tenho uma substituição eletrofílica. Todas as reações de cadeias aromáticas são via eletrófilo. Para quem prestou bem atenção, esse é o grupo funcional, esse é um substituinte qualquer. Então, esse eletrófilo, ele tem carga positiva ou carga negativa? O eletrófilo, ele tem carga positiva. Já, eu vou dar uma pequena mensagem subliminar para você nunca mais esquecer se o eletrófilo é positivo ou negativo. Porque na hora da prova, na hora do simulado, assim, nossa, eletrófilo, positivo ou negativo, não vou esquecer mais. Então, todas as reações de substituição de cadeias aromáticas são via eletrófilo. Quem vai entrar na cadeia aromática é aquele que tem carga positiva. Sempre, 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 sempre. Assim que vai funcionar. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva. Então, é esse eletrófilo que vai remover o hidrogênio e ele que vai entrar no lugar. E aí tem um detalhe. Se ele é um eletrófilo e tem carga positiva, quem vai atrair alguém de carga positiva? Aquele que tem carga negativa. Portanto, para que aconteça a troca do hidrogênio, o hidrogênio sai, o eletrófilo entra no lugar. Só que esse eletrófilo que tem carga positiva, para ele ser atraído, qual é a carga do carbono que vai atrair o eletrófilo? Ele só pode ter carga negativa. Esse é o princípio básico da reação desse caso de substituição. Então, veja bem, todas as reações de substituição de cadeias aromáticas são via eletrófilo. Via eletrófilo. Esse eletrófilo tem carga positiva, para ele ser admitido ou admissível dentro da cadeia aromática, o carbono ele tem que ter carga negativa.
Então, se tem carga positiva, o carbono carga negativa, atração, aí você ocorre com a substituição. É assim que vai funcionar esse sistema. O senhor viu o negócio de fazer positivo e negativo, e isso já vai aparecer. Então, ali, o Gabriel, já vou colocar esse positivo e negativo para vocês compreenderem a ideia. Então, primeira informação técnica. Numa reação de substituição, onde eu já tenho um grupo funcional, esse S é um substituinte, ou grupo funcional, como alguém escreveu por aí. Então, esse S é o nosso número 1. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter as posições orto, meta e para. E para trocar os hidrogênios da posição orto, meta ou para, somente via eletrófilo. Se o eletrófilo vai entrar na cadeia aromática, o carbono que atrai esse eletrófilo tem que ter carga negativa. Anotaram? Quando um composto aromático monossubstituído realizar outra reação de substituição eletrofílica, será afetada pela natureza do grupo substituído, ou seja, quem vai orientar qual ou quais são os hidrogênios que vão ser trocados é esse grupo S. Então, é esse S que vai trabalhar com o nosso sistema. Então, tudo depende desse grupo S agora. Então, o que acontece? Primeira teoria que vocês têm na apostila. O primeiro orientador que vai me interessar, eu só vou trocar aqui, ó, no lugar do Y, só para evitar problemas. Eu vou colocar um S aqui, ó. Então, vocês nem viram que tem um Y ali. Eu vou colocar um S bem discreto ali em cima. Então, esse S é o nosso grupo substituinte. É um grupo funcional. Então, o que nós vamos encontrar? A boa notícia, só existem duas possibilidades de resposta. Só existem duas. Orientadores orto e para. Não é ou, é orto e para. São duas trocas que você vai encontrar. Uma na posição orto e outra na posição para. Professor, por que isso? Espera um pouquinho que você vai ver já já. Por enquanto, vão acreditando nesses sistemas. Lembrando que o nosso grupo S não é mais YS. Fica melhor para você compreender. É o número 1. Aí você numera 1, 2, 3, 4 no sentido horário, 1, 2, 3, 4 no sentido anti-horário. Só que nessas posições, a posição 2 ela se repete no ponto esquerdo e no ponto direito. É a posição orto. A posição 3 é a meta, que não vai ser envolvida agora, e a posição 4 é a para. Então, quando você tiver esses grupamentos aqui, ó, grupos alquila, percebe? O que é um grupo alquila? Alquila vem de alcano, são os radicais metil, etil, propil, butil, os radicais clássicos que você já viu. Além desses radicais, você vai ter uma hidroxila, um grupo hétero, grupo amina, amina secundária, amina terciária, aletos. Aletos, quando eu falo cloro, bromo, fluoro ou iodo, qualquer um desses grupamentos. Preso no lugar do S, esses grupamentos são chamados orientadores orto e para. Orto e para, não é ou, é orto e para. Essa é a primeira pergunta que você vai ter. Aguenta um pouco aí. Aguenta, professor, e o meta. Espera o meta. Então, nesse caso, orientadores orto e para. Então, para quem colocou assim, para quem é meia pensadinha assim, professor, e o meta? Espera um pouquinho. Gostei da resposta ali. Aguenta um pouco aí. A outra tela vai ser o orientador meta. Você só tem dois tipos de resposta. Ou você vai encontrar orientadores orto e para, ou apenas orientadores na posição meta. Só existem duas possibilidades. E aí facilita na hora que você vai dar a resposta. É lógico que você não vai fazer exercício agora, nesse momento. Mas na hora que você pegar os exercícios depois, é a boa vantagem da aula de hoje. Quase 60% hoje das provas de vestibular vai vir assim. Considere as seguintes alternativas. Em cima dessas alternativas, indique aquela que apresenta apenas orientadores orto e para. Ou então, indique aqueles que apresentam orientadores na posição meta. Nunca, jamais você vai encontrar como resposta apenas orto. Não existe essa possibilidade. Apenas para. Também não existe essa possibilidade. Mistura de orto com meta. Não existe. Mistura de meta com para não existe. Só existem duas respostas. Ou é uma mistura de orto e para, ou apenas meta, que é a próxima tela. Então, aguenta um pouco aí. Você dá a resposta ali do ar. Então, vejam bem. Os orientadores orto e para, eles também são chamados de ativantes. Para os alunos da segunda fase, eu adoraria mesmo que um vestibular de segunda fase discursivo viesse assim. Explique o que é um ativante. Ativante eu coloquei aqui embaixo, isso para quem vai para a segunda fase.
Os ligantes que tornam o composto aromático mais reativo que o benzeno são chamados de ativantes. Então, se você colocar, por exemplo, um grupo OH, um fenol, se você colocar no lugar do S um grupo OH, hidroxila presa na cadeia aromática, é um fenol. O fenol, ele reage de forma mais rápida que o benzeno. Quando o teu substituinte estiver preso à cadeia aromática e esse substituinte reagir de forma mais rápida do que o benzeno, ele é chamado de ativante ou ativador. Dos dois, um dos dois que você vai encontrar. Então, todos não. Os grupos orientadores orto e para são chamados de ativantes, menos os halogênios. Os halogênios, eles são orientadores orto e para. Isso não tem dúvida, aqui não tem nenhuma exceção. Os orientadores orto e para são todos os grupamentos hidroxila, éter, amina, amina primária, amina terciária e os halogênios. Só que os halogênios, eles não são ativantes. Como os halogênios são átomos pequenos e altamente eletronegativos, eles tornam a reação mais lenta, porque todos os elétrons da cadeia aromática se dirigem para o cloro, se dirigem para o flúor, se dirigem para o bromo, que são elementos altamente eletronegativos. Então, cuidado. Orientadores orto e para. Não existem exceções. Não existem exceções nos orientadores orto e para. O que existe exceção é quando aparece a palavra ativante. Os halogênios são orientadores orto e para, mas eles não deixam a reação mais rápida. Pelo contrário, eles deixam a reação mais lenta comparado com o benzeno. Então, esse é o cuidado técnico que você vai ter que ter. Ativantes ou ativadores, os dois. Vai depender da questão. Tem vestibular que fala em ativante e tem vestibular que fala em ativador. Ambos estão corretos. Então, para quem escreveu ali, Gabriel, ativantes ou ativadores? Ambos estão corretos. Então, o que você vai ter que lembrar? A princípio, pelo método da apostila. Você vai ter que decorar esses grupamentos aqui. Professor, mas já tem muita coisa para decorar. Esqueça, você não vai precisar decorar nada disso. A única coisa que você precisa decorar são aqueles 10 elementos mais eletronegativos. Se você lembrar que flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, se faz miséria com a aula de hoje. Mas é só para colocar a teoria aqui. Eu não tinha certeza do segundo nome. Então, é ativantes ou ativadores. Qualquer um dos dois está correto. Então, orientadores orto e para são ativantes, com exceção do cloro, bromo e iodo, dos halogênios, que deixam a reação mais lenta. Aí a outra reação que eu vou ter são os orientadores meta. Só colocando aqui novamente, ó, no lugar do nosso Y é o nosso S. Só para deixar mais padronizado o nosso sistema, que a postura de vocês usam Y. Eu vou usar o S normal. O S é o meu substituinte. Professor, quem que é o S? Tudo menos hidrogênio. Qualquer coisa menos hidrogênio. Aí eu tenho um grupamento S lá, que pode ser um NO2, um ácido, um aldeído, um nitrilo, um ácido sulfônico. Se tiver esses grupamentos presos à cadeia aromática, novamente eu vou numerar. Esse grupo S é o número 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Esses orientadores meta, eles vão substituir apenas o hidrogênio da posição 3. Professor, mas tem dois números 3. Tem um 3 à direita e tem um 3 à esquerda. Qualquer um dos dois resolve. Ambos são iguais. Professor, eu quero tirar da esquerda. Tira. Eu quero tirar da direita. Tira, não faz diferença. Os dois são exatamente iguais. Assim como a posição orto, o 2 e o 2 também são exatamente iguais. Não faz diferença qual das duas que você usa. Então, orientadores meta, o meta é um desativante. O que é um desativante? Os ligantes que tornam o composto aromático menos reativo que o benzeno são chamados de desativantes. Professor, pode ser os dois? Não. Ali o Kenji perguntou, pode ser os dois? Não. Você vai fazer uma monossubstituição. Mono, você vai tirar um hidrogênio. Agora, se fosse duas substituições, aí sim. Mas, no caso, não se preocupe com isso. Nenhum vestibular até hoje, nenhum, vai falar em 2, 3, mais substituições, porque daí complica. Porque o que depende vai entrar nessa posição, ele pode interferir nas outras respostas. Então, quando eu falar nessas reações, boa pergunta, Kenji, professor, mas pode ser os dois? Não. É um dos hidrogênios que você retira por vez. Ou você vai retirar da posição 2 e 4, que é o ortopara, ou vai tirar da posição 3. Professor, mas tem duas posições 3. É uma delas. Ou você tira o hidrogênio da ponta esquerda ou da ponta direita. Não dá para tirar os dois numa única reação.
Cada reação de substituição ocorre em etapas. É um hidrogênio por vez. Não dá para tirar os dois numa única etapa. Então, já fique atento a esse sistema. Boa pergunta. Estou gostando da turma hoje, estão fazendo boas perguntas aí. Então, se esse grupamento S for um nitro, um ácido carboxílico, um aldeído, um ácido nitrilo ou um ácido sulfônico, ele é chamado de orientador beta ou um desativante, ou seja, esse grupamento deixa a reação mais lenta, ele deixa a reação numa velocidade mais lerda do que comparado com o benzeno. Então, se ele deixar a reação mais rápida, é chamado de ativante ou ativador. Se ele deixar a reação mais lenta, desativante ou desativador. Dos dois nomes você vai encontrar. Porém, eu vou dar uma outra dica. Agora, preste bem atenção que isso não tem no material de vocês. Lá no material de vocês tem uma dica, e essa dica nem sempre funciona. Se eu pouco me engano, está escrito na apostila assim: se o primeiro átomo for saturado, é ortopara. E se não for saturado, ele é beta. Então, professor, mas por que o saturado e insaturado têm essa interferência? Eu não gosto de fazer simplesmente memorização. Eu quero que vocês entendam como as coisas vão acontecer. Estão preparados? Peguem as canetas, peguem o seu papel, peguem o seu caderno, vou deixar vocês preparados para vocês anotarem o que vai vir nas próximas telas. Já vou adiantar, é fácil. É um assunto simples. E a aula de hoje é a mais importante das chamadas reações de substituição. Eu posso quase apostar com vocês. Está gravado como prova. Se aparecer uma questão de substituição numa prova de vestibular, ele vai cobrar isso daqui. Quem vai trocar, ortopara ou meta? O Bono disse que só tem duas possibilidades. E como é que eu vou saber, que eu vou fazer a pergunta, como é que eu vou saber se esse radical metil, ele é um orientador ortopara ou meta? Professor, e por que é ortopara e por que é meta? Por que tem esse processo? Então, vocês vão analisar da seguinte forma. Quando você for analisar a cadeia aromática, perceba que a cadeia aromática nós temos um radical. Esse CH3 é aquele nosso S. Onde que você vai observar? Você vai observar, deixa eu trocar de cor aqui, deixa eu colocar um vermelho. Você sempre vai observar o primeiro átomo que sai da cadeia aromática. É o primeiro átomo, não o primeiro grupamento. Então, como a cadeia aromática está presa nesse carbono, é o carbono que você vai analisar. É esse carbono aí. Agora, o que você faz? Eu vou só pegar aqui, ó. Você vai ter que olhar nesse CH3, só no CH3. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre o carbono e o hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão hoje. Ou seja, o carbono é mais eletronegativo. Se o carbono é mais eletronegativo, eu vou colocar uma carga negativa nele. Fechou até agora? Sem problemas. Então, o que me interessa agora é o nosso S, é o nosso substituinte. Então, esse S é o CH3. Eu olho sempre o primeiro átomo que sai da cadeia aromática. É o primeiro. Se tiver 80 mil outros átomos, não me interessa. É o primeiro. Como ele é negativo, o que vai acontecer? Esses carbonos da cadeia aromática, eles vão seguir eles têm uma sequência de cargas, porque eu tenho ressonância. Se esse primeiro carbono é positivo, significa que esse carbono é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Ressonância. Sempre vou alternando as cargas, por quê? Porque, afinal das contas, todas as cargas vão ser iguais. Isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Então, negativo com positivo anula. Positivo com negativo anula, positivo com negativo anula, positivo com negativo anula. No efeito geral, o composto é neutro. Até aí sem problemas? Olha só. Entre carbono e hidrogênio, o primeiro átomo é negativo. Se o primeiro é negativo, então significa que esse carbono é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. E aí que vem a frase inicial. Lá nas nossas reações, todas as reações de cadeias aromáticas são via eletrófilo. Eletrófilo. E temos uma pequena mensagem subliminar. Nem sei se vocês vão perceber aí. Qual que é a carga do eletrófilo? Então, repare que o eletrófilo, a letra T, lembra o mais. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva. E olha só a lógica que você tem. Então, agora você não vai mais memorizar, você vai entender a lógica desse sistema. O eletrófilo é aquele que vai entrar no lugar do hidrogênio da cadeia aromática. Só que para aceitar o eletrófilo tem carga positiva. Para aceitar esse eletrófilo, que carga que o meu carbono tem? Só para colocar aqui, ó. Colocar a carga aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, tenho um carbono aqui, e lá embaixo não vai colocar, porque não alcança meu dedo. Então, eu tenho carbono aqui, um carbono lá embaixo.
São 3 carbonos que você vai encontrar. Para aceitar esse eletrófilo que tem carga positiva, para aceitar alguém de carga positiva, o meu carbono obrigatoriamente tem que ter qual carga? Negativa. Para aceitar o eletrófilo, o meu carbono tem carga negativa. Só que para agilizar um pouquinho o nosso sistema, eu vou colocar os números. O metil está preso no carbono 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode numerar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, sem problemas. Outra lembrança, lembrando, posição 1, 2 é a posição orto, 1, 3 é a posição meta, e 1, 4 posição par. Isso vai aparecer agora em todas as telas. Em todas as telas é para facilitar o seu material. Agora é com vocês. Então vejam bem, o eletrófilo ele vai entrar na cadeia aromática no lugar do hidrogênio. É uma troca, é uma substituição. Mas como eu tenho um eletrófilo com carga positiva, a primeira pergunta que eu vou fazer. No carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4 eu tenho hidrogênios. Se quiser colocar os hidrogênios ali, ó, tem hidrogênio aqui, tem vários hidrogênios lá embaixo no alcance, mas de qualquer maneira, só para você lembrar. Esse hidrogênio vai sair e o eletrófilo entra no lugar. Só que para esse eletrófilo entrar no lugar do hidrogênio, o eletrófilo tem carga positiva. O eletrófilo, deu uma travada aqui. Volta. O eletrófilo tem carga positiva. Para receber esse eletrófilo, que carga que o carbono tem que ter? Negativo. Então vamos para as possibilidades. Carbono 2, que é o carbono orto. O eletrófilo é positivo. Esse eletrófilo pode ser aceito pelo carbono 2 da posição orto? Pode. Positivo com negativo, atração. Portanto, o carbono 2, que é o carbono da posição orto, permite a entrada do eletrófilo. Então, a posição orto está em aberto. Agora vamos ver a posição 3, que é a posição meta. O eletrófilo é positivo, o carbono 3 é positivo. Opa, positivo com positivo, repulsão. O carbono 3, ele não permite, é proibida a entrada do carbono 3, justamente porque eu tenho cargas iguais. Então, a posição meta, ela é proibida nesse tipo de reação. Agora, a posição 4, que é a posição para. Eletrófilo é positivo, a posição 4 é negativo. Opa, positivo com negativa, atração. Logo, o 2 e o 3 do outro lado é exatamente igual. Então, significa que esse radical metil, ele permite a troca dos hidrogênios em quais posições da cadeia aromática? Na posição 2, que é a posição negativa, e na posição 4, que também é negativa. Portanto, a posição 2 é orto, e a posição 4 é a posição para. Aí a pergunta do exercício que eu faço para vocês. O que o CH3 é? O CH3 é um orientador orto para ou um orientador meta? O radical metil é um orientador orto e para. E aí eu faço a pergunta para você. Precisa decorar que o radical metil é um orientador orto e para? Não. Você não precisa mais decorar. O que você precisa saber? Quem é mais eletronegativo do que quem? Se você perceber que o primeiro átomo for eletronegativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Nessa situação, você vai abrir 2 carbonos com cargas negativas. Na posição 2, que é a posição orto, e na posição 4, que é a posição para. Por isso que existe orientação orto e para. Não é permitida na posição meta, porque eletrófilo positivo com carga positiva acontece repulsão. Compreenderam? Professor, tem mais exemplos? Sim, tem vários exemplos para você seguir. Agora eu vou colocar a pergunta para vocês, que a oração está quase em cima do tempo. Mas de qualquer maneira, NO2. O grupo nitro é um orientador orto para ou meta? Essa é a pergunta da aula de hoje. Todas as questões vão gerar em cima dessa pergunta. Então, o que você analisa? Você vai analisar o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, que é o nitrogênio. É o primeiro átomo que vai me interessar. Entre nitrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre nitrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, se o oxigênio é mais eletronegativo, significa que o carbono ele é positivo. Agora, se o nitrogênio é positivo, qual vai ser a carga desses carbonos na minha cadeia aromática? Se esse aqui é positivo, significa que esse carbono é negativo, positivo, negativo, positivo, aí vem a ressonância, negativo e positivo. Está aí o nosso sistema. Então, analise o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica. Agora, o que acontece?
Todas as reações de cadeias aromáticas vão ser via eletrófilo. Eletrófilo, carga positiva. Só que para esse eletrófilo entrar na cadeia aromática, somente o carbono com carga negativa aceita o eletrófilo pelas cargas opostas. E aí o que acontece? Vamos novamente colocar as numerações. Carbono 1, onde está preso o grupo substituinte, 2 é orto, 3 é meta, 4 é para. Até para fazer novamente a lembrança. 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Agora vem a dica. O eletrófilo, ele pode entrar na posição 2, que é a posição orto? Não. Positivo com positivo, repulsão. Posição 2 é proibida. Posição 3, negativa com positivo. Opa, positivo com negativo, atração. A posição meta está liberada. Agora, a posição 4, que é a posição para, é positiva com positiva, repulsão. Qual é a única posição em que o grupo NO2 permite a substituição do hidrogênio? Na posição 3. E como é que eu chamo essa posição 3? Posição meta. Portanto, resposta. O que o NO2 é? O NO2 é um grupamento que orienta na posição meta. Apenas orientação na posição meta. Ponto final. Por quê? Porque o único carbono que tem carga negativa é o carbono 3. Não importa se é a ponta esquerda ou ponta direita, ele é a posição meta. Professor, mais exemplo? Sim, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Ácido benzenóico ou benzóico. Eu quero saber se o grupamento ácido benzóico é um orientador orto para ou meta. Quero ver se vocês estão começando a entender. Coloquem a resposta ali. O ácido carboxílico é um orientador orto para ou meta? Professor, como é que eu vou saber um negócio desses? Analisem o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica. É sempre o primeiro átomo. Só que aqui eu tenho carbono e oxigênio. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Se o oxigênio é mais eletronegativo, significa que o carbono ele é positivo. Vocês vão ter que analisar sempre o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica. Como esse carbono é positivo, o que vai acontecer na cadeia aromática? Se é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Aqui já parou, já mata. Só que negativo e positivo, o que vai fazer pelo lado esquerdo? Numera a cadeia. Novamente, todas as reações são via eletrófilo. Todas são eletrófilo. Aí numera. 1, 2, 3, 4, ou para o lado horário, ou sentido anti-horário. Novamente, lembrando, 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, e 1, 4 é para. Feito o sistema. Eletrófilo, carga positiva. O carbono 2 permite a entrada do eletrófilo? Não. Positivo com positivo, repulsão. Carbono 3 permite a entrada do eletrófilo? Sim. Positivo com negativo, atração. Só que o carbono 3 é um carbono na posição meta. E o carbono 4, positivo com positivo, repulsão. Qual é a orientação desse grupo ácido carboxílico? Ele é um orientador meta. Captaram a mensagem? Ah, professor, mas é simples. Simples. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês conseguem encontrar a resposta final. Um último exemplo. Vamos ver. Fenol. Para ver se vocês realmente entenderam a matéria de hoje. Eu quero saber se o grupo OH, tem como ser nenhum dos três? Não. Se você tem algum grupo preso na cadeia aromática, ele vai fazer uma substituição. Se for nenhum dos três, a reação não ocorre. Aí, para não ter ocorrência, falta catalisador, falta calor, mas daí não tem reação. Então, a pergunta ali, ó, o Eduardo. Professor, mas, aliás, Gabriel, tem como ser nenhum dos três? Não. Se ocorre alguma reação, um dos hidrogênios eu preciso remover. Um dos hidrogênios da cadeia aromática eu tenho que remover. E quando você remove, ou é orto para, ou é meta. É uma das duas respostas que você vai ter. Prof, mas se o eletrólito não viria tirar o positivo, daí o eletrófilo fica ligado com o negativo. Olha bem, novamente, aquelas reações anteriores. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Como o eletrófilo ele entra na cadeia carbônica, é o eletrófilo que vai entrar. Então, o hidrogênio que sai, o hidrogênio, ele tem que ter carga positiva, ele vai pegar aquele que tem carga negativa. Se você voltar naquelas reações da cadeia aromática, entre ácido nítrico, tem o carbono negativo e o hidrogênio positivo. Lá naquelas reações que eu fiz lá. O hidrogênio pega o negativo para formar o HCl, forma água, e o eletrófilo entra no lugar. Só que para o eletrófilo entrar no lugar, ele tem que ter carga negativa. Essa é a ideia que você vai ter. Fechou? Então vejam bem. Mas o eletrófilo deveria tirar o positivo? Não. Ele troca. É uma reação de troca.
Se está tirando alguém positivo, tem que colocar alguém positivo no lugar. Então, só pode entrar o positivo se o carbono tiver carga negativa. E para isso, quem que você olha? O primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, que é o oxigênio. Entre O e H, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, o oxigênio é o mais eletronegativo, já para por aí. Se o oxigênio é negativo, como é que vai ficar a ordem das cargas do meu composto? Se aqui é negativo, é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Pronto, está resolvido esse sistema. Agora, todas as reações são via eletrófilo. Eu vou insistir nisso, vou insistir bastante. Para que esse eletrófilo entre na cadeia carbônica, então, veja bem, vou até aproveitar aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele é negativo e o hidrogênio é positivo. Para você remover esse hidrogênio, aproveitando a pergunta ali, ó, a pergunta se era do, quem que era que perguntou? Eduardo. O hidrogênio, para ser removido, esse hidrogênio ele vai pegar o negativo da outra cadeia para o positivo entrar no seu lugar. É uma troca, por isso que é chamado de substituição. Porém, para esse eletrófilo entrar, vou colocar as numerações. 1, 2, 3, 4. Lembrando que 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é pó. O eletrófilo pode entrar no carbono 2? Pode. Positivo com negativo, atração. Posição 2 está liberado. Posição 3, positivo com positivo, proibida. Posição meta está proibida. Positivo com negativo, posição para liberada. Portanto, o que o grupo hidroxila é? O grupo hidroxila ele é um orientador ortipar. Quer ver? Para vocês anotarem, estou em cima do laço, já passou do meu horário, mas tudo bem, só para vocês entenderem, só para fazer as duas últimas informações, quer ver? Aqui, ó, para fechar com chave de ouro a nossa aula. Opa, tem mais um exemplo. Para cá, para cá, para cá. Aqui, ó. Dica prática. Anotem isso, anotem bem rapidinho aí, já estou atrasado, mas de qualquer maneira. Dica prática. Sem precisar fazer positivo, negativo, positivo, negativo. Tudo uma dica prática. Você vai olhar o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica. Se o primeiro átomo for eletronegativo, ele vai ser orientador ortipar. Ponto final, sem nenhuma exceção. Se o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica for eletronegativo, ele é um orientador ortipar. Tá, professor? E se for positivo, meta, acabou. Matou a aula de hoje. Toda a aula de hoje se resume nessa frase aqui, facilita muito a sua vida. Se você for analisar o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica e esse átomo for eletronegativo, orientador ortipara. Se ele for eletropositivo, ele é um orientador meta. Simplesmente, só precisa decorar um deles. Se o primeiro átomo for eletronegativo, volta para quem estava anotando, se o primeiro átomo for eletronegativo, orto e para. Agora só troca a frase. Se o primeiro elemento for eletropositivo, é um orientador na posição meta. Ponto. Facilita e muito a nossa vida. Facilita muito a nossa vida. Então, na hora que você analisa o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, se ele for negativo, orientação orto e para. Se ele for eletropositivo, posição meta. Ponto. Se for orto e para, vai formar dois compostos diferentes. Um na posição orto, mais aquele da posição para. Se for meta, apenas tira o hidrogênio, coloca o outro no lugar, posição meta, resolvido o processo. Ponto, agora fechou. Então, a dica prática é só colocar a outra tela aqui, ó. E se o elemento for eletropositivo, posição meta. Ponto, fecha por aí. Então, agora vamos lá para outra aula, Sociologia, Filosofia, não sei qual vai ser hoje, mas eu encerro a nossa aula em cima dessa dica prática. E podem apostar, se cair alguma questão de reação de substituição, eles vão fazer essa cobrança. Dados os grupamentos X, Y e Z, esses grupamentos são orto para ou meta? Vê o primeiro átomo. Se for eletronegativo, orto e para. Se for positivo, meta. Ponto final. Fechou? Vamos lá para outra aula. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Se alguém tiver alguma duvidazinha aí, quiser tirar dúvida rapidinho, pode tirar, mas já vai se inscrevendo na outra aula para evitar problemas, senão o professor não aceita vocês depois. Fechou? Ótima quinta, ótimo final de semana, um abraço e até a quinta-feira da semana que vem. Fechou? Tchau! Obrigado, Leonardo. Obrigado, Eduardo. Só fechar aqui.